Nós já vimos o começo ali da travessia no deserto e vamos dar continuidade agora. The book of Exodus. In the first video, we explored chapters 1 through 18, which tell the foundational story of how God rescued the enslaved Israelites by confronting and defeating Pharaoh, while offering a way of escape through the blood of the Passover lamb. God then delivered his people by bringing them through the waters of the sea and then into the wilderness, where surprisingly they grumbled and complained. Now, the second half of the book of Exodus opens as Moses leads Israel to the foot of Mount Sinai, where God invites the nation of Israel to enter into a covenant relationship. And here we reach another key moment in the biblical storyline, because this is picking up and developing God's promise to Abraham. So remember, from the book of Genesis, God promised that through Abraham's family, somehow he would restore his blessing to all of the nations. And here we find out more. God says that Israel obeys the terms of the covenant. It will be so shaped by God's laws, teaching, and justice that they will become a kingdom of priests, which means that they will become God's representatives and show all of the other nations what God is truly like. Now, the people of Israel eagerly accept the offer, and so God's presence appears right on the top of Mount Sinai in the form of cloud and lightning and thunder. And Moses goes up as their representative, and God opens with the basic terms of the covenant, the famous 10 Commandments. These are like the basic terms of the agreement, how the Israelites and God are going to relate to each other. And then after this come another collection of commands which fill out the first 10 in more detail. There are laws about Israel's worship, about social justice, how they are to live together, all shaping Israel into a nation of justice and generosity that's different from the other nations. So Moses writes down all of these laws, and he brings them down to the people who, again, eagerly agree to enter into this covenant with God. And once they do so, God takes the relationship forward another step. He tells Moses that he wants his holy and divine and good presence to come and dwell right in the midst of Israel, which develops another aspect of God's covenant promises. So remember, after humanity's rebellion in the garden, it was access to God's presence that was lost. But now it's through the family of Abraham that God's presence is becoming once again accessible through this covenant relationship, and first with Israel, and then somehow one day to all nations. So what follows are 7 chapters of detailed architectural blueprints about this sacred tent called the tabernacle. There's the outer courtyard with an altar, and then in the center there's a tent that has an outer room and then an inner room. And then inside the inner room, which is called the most holy space, is a golden box called the Ark of the Covenant. And there's angelic creatures over the top of it. It's the hot spot of God's presence. Now, there's lots of detail in these chapters, and it's important to know that every piece has some kind of symbolic value. All of the flowers, the angels, the gold, and the jewels, it all echoes back to the Garden of Eden, the place where God and humans live together in intimacy. And so the tabernacle is like a portable Eden, so to speak. It's the place where God and Israel can live together in peace, at least in theory, because right here something goes really, really wrong. Israel breaks the covenant. As Moses is up on the mountain receiving the blueprints for the tabernacle, Vamos dar uma pausinha aqui para explicar um pouco o que está acontecendo. Então, nós estamos no livro do Êxodo,
E na primeira parte desse livro descreve o que nós já vimos, a saída do povo judeu lá do Egito. E vai começar uma travessia que nós lembramos que vai durar 40 anos. E eles vão percorrer a península do Sinai. Então aqui acho que vale a pena mostrar um outro vídeo, a gente já volta aqui, onde nós vemos melhor o que é essa península do Sinai e qual foi o caminho que eles fizeram. Espera um pouquinho que eu vou dar o share aqui. Esse é o Monte Sinai. Já vamos ver onde é que ele fica. Então foi aí que o Moisés subiu e esteve com Deus 40 dias. Então, ó, aqui ele vai explicar, essa pessoa que todo o povo judeu estava aqui, está vendo aqui o rio Nilo, e aqui tem a bifurcação dele chamada de Delta do Nilo, que é a região mais fértil do Egito. E os judeus eles estavam aqui, provavelmente aqui que eles dizem onde eles estavam vivendo, nessa região. Aqui Gosen, fala Gosen, ou Ramsés. E aí eles vão dar início à travessia, indo por aqui, ó, eles foram para Sukkot, né, como eu já disse aqui no começo do vídeo. Aí vão caminhando e aqui vai se dar a passagem do Mar Vermelho, né, onde as águas serão divididas em duas. E aí eles poderiam ter feito isso, por aqui, ó. Daqui vão direto para Canaã, que é a terra prometida. Mas nós acabamos de ver no livro do Êxodo, Deus ele prefere que o povo vá por aqui e assim não vai ter que enfrentar os filisteus. Ó, aqui estão os filisteus. E aqui era deserto mesmo, então não iam enfrentar só aqui mais para frente Refidim, que vai ter a primeira batalha com as pessoas de Canaã. Porque sabendo que o povo estava indo em direção a Canaã, eles mandam soldados para cá e tem uma batalha aqui em Refidim. Então, enfim, Deus manda eles para que contornem, né, aqui a península, isso aqui é a península do Sinai, está aqui, né?
E o Monte Sinai está aqui, ó. Está aqui embaixo, o número 8. Monte Sinai. E aqui eles vão percorrer mais ou menos rápido esse caminho. Né? E aqui vai ser o acampamento número 9, onde Deus vai, depois do Monte Sinai, ele recebe as tábuas da lei, e aí então ele vai pedir para que se construa o tabernáculo. Ou seja, Deus vai dando progresso à aliança. Como Adão e Eva estavam, de uma certa maneira, na presença de Deus, não estavam como nós estaremos no céu, mas estavam no paraíso, como que uma antessala do céu, aqui na terra, e uma vez que eles pecaram, Deus se afasta, né, dos filhos, dos seus filhos, mas volta né, a ter essa proximidade, mas ainda não de uma maneira assim, mais profunda. Volta nessa proximidade fazendo aliança. Né? Aliança com Noé, depois a aliança com Abraão, e agora essa aliança que faz aqui no Monte Sinai, com Moisés. Então ele fala assim, então agora eu já posso estar entre vocês. Então eu vou construir, eu quero que vocês construam o tabernáculo e aqui eu estarei com a minha presença. E aí Deus ele vai estabelecer que as tribos de Israel todas sejam construídas em torno do tabernáculo, com toda uma ordem, a tribo de Judá, Benjamim, o Levi, assim por diante. Nós vamos ver isso aqui. Então vamos dar continuidade aqui. Senhor Jesus Cristo. Eu sou André Fernando de Oliveira Seco, bacharel em Teologia. Hoje veremos juntos em Geografia Bíblica a trajetória do povo de Israel saindo do Egito, percorrendo o deserto pela península do Sinai até chegar a Canaã. Veremos também, de forma pontual, todas as batalhas que Israel enfrentou desde a sua saída do Egito até tomar posse de toda a terra prometida por Deus, Canaã. O povo de Israel era escravo no Egito e habitava a terra de Gósen, no delta do rio Nilo. Então, observemos a provável trajetória assinalada no mapa com os números de 1 a 18. Ponto 1. Ramsés. Israel foi tirado do Egito. Êxodo, capítulo 12, números 33, 5. Ponto 2. Sucote. Depois que os hebreus partiram deste primeiro local de acampamento, o Senhor os guiou por meio de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 20 a 22. Ponto 3. Pi-Hairote. Israel atravessou o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14 e números 33, 8. Ponto 4. Mara. O Senhor curou as águas amargas de Mara. Êxodo 15, 23 a 26. Ponto 5. Elim. Israel acampou junto a 12 fontes de água. Êxodo 15, 27. Ponto 6. Deserto de Sim. O Senhor enviou maná e codornizes para alimentar Israel. Êxodo capítulo 16. Ponto 7. Refidim. Israel lutou contra Amaleque. A primeira batalha de Israel acontecerá ainda no deserto, em Refidim, na península do Sinai. Os amalequitas, moradores do sul de Canaã, ao saber do avanço de Israel rumo às suas terras, vieram à batalha. Moisés sobe no monte e levanta os braços para interceder. E na planície, Josué peleja com os guerreiros de Israel contra os amalequitas e os vence. Êxodo 17, do 8 a 16. Essa é uma passagem muito conhecida que o Moisés ele sobe no monte e Deus pede para ele estar com os braços estendidos, intercedendo para o seu povo diante da batalha. E a batalha vai se estendendo, horas e horas, e Moisés ali com os braços estendidos, se não me engano, de joelhos, começa a ceder, né? Começa a ceder. E quando ele cedia o braço, né, os amalequitas passavam a vencer a batalha. Né? E aí o que fizeram foi ficaram duas pessoas, né? 2 judeus ficaram juntos de Moisés sustentando os seus braços, e aí então eles conseguiram manter a batalha
vencendo ao final. Né? Ponto 8. Monte Sinai, Monte Horebe ou Jebal Musá. O Senhor revelou os 10 mandamentos a Moisés. Êxodo capítulos 19 e 20. Ponto 9. Deserto do Sinai. Israel construiu o tabernáculo. Êxodo capítulo 25 ao 30. Ponto 10. Acampamentos do deserto. 70 anciãos foram chamados para ajudar Moisés a governar o povo. Números 11, 16. Então, isso aí também é um episódio interessante. Esse número 10, então aqui o 9 é o tabernáculo, onde é construído. O 10, onde vem que Moisés ele está trabalhando muito, né? Porque todo o povo vinha pedir conselho para ele. Então ele era uma espécie assim de conselheiro de todos eles. Imagina, eram 600 mil sem contar os homens e as crianças. Então era muita gente. Então vem uma pessoa e fala, dá sugestão para que se escolha 70 outros judeus que pudessem ser cabeça abaixo de Moisés para também trabalhar com esse aconselhamento. Só lembrando, a palavra Israel, ela surge quando Jacó luta com aquele anjo. Lembra? Quando Jacó está indo embora da sua casa com medo de Esaú, e aí ele para no lugar e lá ele vê a escada com os anjos subindo e descendo, e depois ele tem uma batalha com um anjo, e a partir desse momento Jacó passa a ser chamado de Israel. E daí é que vem o nome de Israel e, enfim, o povo de Israel e assim por diante. A 17. Ponto 11. Ezion-Geber. Israel atravessou em paz as terras de Esaú e de Amon. Deuteronômio capítulo 2. Ponto 12. Cades Barneia. Moisés enviou espias à terra prometida. Israel rebelou-se e não pôde entrar na terra. Cádiz serviu como o principal acampamento de Israel por muitos anos. Números 13, do 1 ao 3. Então, ó, aqui nesse número 12, eles já estavam assim pertinho, né, da terra de Canaã. E aí o Moisés ele pede para que uns espias deem uma olhada nos povos que estão aqui, né, nessa região, e para ver um pouco como é que eles eram, se dava para se eram muitos, se não eram muitos e tal. E eles voltam dizendo que vai ser impossível ganhar essa batalha, né? Impossível. Então, foram 10. 2 deles falaram que tudo bem, que não tinha problema, e os outros 8 falaram que seria uma loucura empreender essa investida aí. E aí, em vista disso, esses outros 8 vão incitar o povo para eles não irem. E aí vem uma guerra civil, né? uma rebelião entre eles. E, enfim, Deus fica muito triste, né, com isso que acontece, e aí eles vão ter que fazer todo um caminho aqui, né, voltando e tal, para depois ir para a Terra Prometida. 14, 32, 8. Deuteronômio 2, 14. A segunda batalha. Tentativa de conquista fracassada. A segunda batalha de Israel, ou a primeira para a conquista da Terra Prometida, foi desastrosa. Após o relato negativo dos 10 espias e a insubordinação do povo, Deus disse que eles não entrariam na Terra Prometida. Mesmo assim, os israelitas, sem a direção de Deus, e sem a Arca da Aliança, e sem o próprio Moisés, tentaram tomar à força a Ormá, em Canaã. Porém, vieram os amalequitas e os cananeus, que eram os moradores do limite sul do que seria o território de Israel, e derrotaram os israelitas. Números 14, 42 a 43. Então, aqui está falando dessa cidade aqui, Omar, né? Então, o que acontece? Deus, vendo que eles se rebelaram, ele falou assim, olha, então essa geração que cruzou o deserto não vai entrar na Terra Prometida. Então, provavelmente,
o tempo exato que eles percorreram, isso a gente não sabe muito, mas foi assim, em termos de 2 anos. 2 anos eles já estavam ali, aqui no número 12. Só que aí Deus vai fazer agora eles esperarem 38 anos nessa região, né? Antes para que passe essa geração e aí depois nós vamos ver o próprio Moisés também, ele vai pecar contra Deus já quando estiver aqui no Monte Nebo, não, um pouco antes, e aí Deus também não vai deixar o Moisés entrar na Terra Prometida. 55. A terceira batalha. Semelhantemente aos amalequitas, os cananeus do Negueb, o sul de Canaã, com o seu rei de Arade, atacou Israel e capturou alguns, quando se aproximaram de Cades Barneia. Números 21, 1. A quarta batalha. Israel suplica a Deus que lhes dê os cananeus. Pelejam contra eles e os vencem em Ormá, sul de Canaã. Os cananeus são de Canaã. Peregrinação no deserto. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho e a rodear a terra de Edom. Números 21, 4. Aqui, ó, Monte Hor, voltaram Edom. para o sul, a caminho de Elate e Ezion-Geber. Só que fazendo na isso. ponta norte do Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, para depois seguir novamente em direção norte a caminho do deserto de Moabe. Deuteronômio 2, 4 a 8. Deus orienta Moisés para passar sem importunar as terras de Seir, pertencentes a Edom ou Esaú e seus descendentes. Seguindo para o norte, Israel passa em paz pelas terras de Moabe e Amon, que Deus disse ter dado aos descendentes de Ló. Neste caminho, passaram e acamparam em Zalmona, números 33, 41, e em Punon, números 33, 42. O povo tornou-se impaciente no caminho. Em Punon, ocorreu o episódio da serpente abrasadora, números 21, do 5 a 9. Depois partiram... Então, a serpente abrasadora, então, como o povo ficou muito impaciente e se revoltava contra Deus, né? Então, Deus enviou um castigo que foram as serpentes que começaram a picar, né? Os judeus e todos eles que eram picados morriam. E aí chega uma hora que eles vão pedir perdão, sempre recorrendo a Moisés, né? Falando, puxa, Moisés, então pede perdão para Deus e tal, nós cometemos um pecado, ofendemos a Deus e queremos o seu perdão. E aí então Deus diz para Moisés para ele erguer uma haste com uma serpente de bronze no alto desta haste. E todos aqueles que olhassem esta serpente de bronze seriam curados da picada. Então é uma imagem claríssima da cruz de Cristo, né? Cristo no alto da cruz. Todos aqueles que olham para Cristo no alto da cruz são curados. Acamparam em Obote, números 21, 10 e números 33, 43. Partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, as ruínas de Abarim, no termo de Moabe, números 33, 44, Deuteronômio 32, 49. Está tudo nessa região. O exército está de fronte de Moabe, para o nascente do sol. A passagem do ribeiro de Zered, Deuteronômio 2, 13, 14. O ribeiro de Zered deságua no extremo sul do Mar Morto, vindo do Oriente, e formava a fronteira sul da região de Moabe. O tempo de caminhada desde Cades Barneia até passar o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio de Israel. Deuteronômio 2, 14. Depois de passarem o ribeiro de Zered, passaram os territórios de Moabe, que também não foram autorizados a molestar, até chegarem ao ribeiro de Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, pedindo passagem, que não lhes foi dada. Então, foi mais ou menos isso aqui, de Cades Barneia, né? Fazendo essa trajetória aqui, daqui para cá até mais ou menos aqui, 38 anos. Números 21 a 35. O ribeiro de Arnon era a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Números 21, 13. A norte do Arnon era o território do rei de Seom.
amorreu. Números 21, 13. O Arnon deságua no Mar Morto, mais ou menos ao meio, vindo do Oriente. Aqui, ó. Ponto 13. Deserto Oriental. Israel evitou entrar em conflito com Edom e Moabe. Números 20, 14 a 21, 22 a 24. Ponto 14. Ribeiro de Arnon. Israel destruiu os amorreus que lutaram contra ele. Deuteronômio 2, 24, 37. Ponto 15. Monte Nebo. Moisés viu a terra prometida. Deuteronômio 34. O famoso monte onde Moisés, do alto dele, vê a terra prometida. E aí ele vai morrer no alto desse monte. 4, do 1 ao 4. Moisés proferiu seus 3 últimos discursos. Deuteronômio de 1 a 32. Ponto 16. Planícies de Moabe. O Senhor disse a Israel que dividisse a terra e desapossasse os habitantes. Números 33, 50 a 56. Ponto 17. Rio Jordão. Israel atravessou o Rio Jordão em terra seca. Próximo a Gilgal, algumas pedras do leito do Rio Jordão foram colocadas como monumento alusivo à divisão das águas do rio. Josué 3, 1. Então, da mesma forma como aqui, né, no Mar Vermelho, eles também cruzaram o Rio Jordão a pé enxuto, com a Arca da Aliança. Ponto 18. Jericó. Os filhos de Israel tomaram e destruíram a cidade. Josué, capítulo 6. Então, na verdade, a primeira cidade que eles vão conquistar, né, que é a Palestina de então, naquela ocasião, era aqui, a cidade de Jericó, que está do lado do Mar Morto, que é esse aqui, né? E a cidade de Jericó é tida como a cidade mais antiga do mundo, né? E ela era toda rodeada de uma fortaleza. E Deus, para mostrar que eles estavam com Ele, né, e que Ele pode tudo, eles entraram na cidade, fazendo, mais para frente nós vamos ver, eles rodearam a cidade durante vários dias, durante 6 dias, dando voltas com a Arca da Aliança e tocando algumas trombetas e tal. Aí no 7º dia, Deus pediu para eles tocarem trombetas a todo vapor e as muralhas se quebraram sozinhas, só com o toque da trombeta. E aí eles entraram na cidade. A conquista de Canaã. Muito bem, então aí depois já é a conquista de Canaã, que é o Josué, mas então voltamos agora para aquele outro vídeo onde termina de falar sobre o Êxodo e o tabernáculo. Vamos ver um pouco sobre o tabernáculo. Vamos ver aqui. The book of Exodus. In the first video, we explored chapters 1 through 18, which tell the brother Aaron to make for them a golden calf idol so they can worship it as for the tabernacle. Down below at the camp, the Israelites, they're losing patience. Really wrong. This is like a portable Eden, so to speak. It's the place where God and Israel can live together in peace. Então aqui a construção do tabernáculo. E antes, né, aqui quando Moisés ele sobe no Monte Sinai, onde ele vai ficar 40 dias. 40 dias. E ele pede para o povo ficar lá esperando. Né? E lá no alto do monte havia umas nuvens que era sinal da presença de Deus. Iam caindo trovões dessas nuvens, enfim. Né? E Deus ele pede para que ninguém se aproxime da montanha, nem animal, nada, só Moisés. E dando a entender isso, né? A sacralidade da presença de Deus.
Então, Deus já está se mostrando de uma maneira muito mais patente, vai se mostrar no Monte Sinai e depois no tabernáculo, né? E aí o que acontece? Quando, em determinado momento, quem está lá chefiando o povo de Israel é o irmão, o Arão, exatamente o irmão de Moisés, que ele cede à pressão do povo, porque o povo vai ficando impaciente, eles decidem construir um bezerro de ouro e adorar a esse bezerro. Assim, então Deus não existe porque ele não aparece o Moisés, ele nos abandonou. Então quer saber? Vamos juntar aqui todo o ouro que nós temos, juntar esse ouro, construir um bezerro de ouro. E aí então chega uma hora em que Deus, sabendo disso, né, ele fala para Moisés: olha, o teu povo já se corrompeu e volta para lá, né, porque eles estão fazendo festa para um bezerro de ouro. E aí Moisés, ele vai descendo e quando ele vê essa situação, ele fica tão indignado que ele joga as tábuas da lei no chão. Que, na verdade, não era madeira, era de pedra, né? E ele joga no chão e ela se quebra. E então, só numa segunda ocasião, quando ele subir novamente ao Monte Sinai, Deus vai dar novamente essas tábuas da lei. E aí o que Moisés faz, ele fica tão indignado que ele dá uma bronca assim em geral, né, em todo o povo e faz com que eles destruam esse bezerro até virarem pó, até virar pó. E que depois tomem, né, junto com a água, esse pó de ouro, e eles fazem isso. E pedem perdão, reconhecem o erro que eles fizeram. Por isso que ele vai dizer aqui do pecado que eles cometeram. Because right here, something goes really, really wrong. Israel breaks the covenant. As Moses is up on the mountain receiving the blueprints for the tabernacle, down below at the camp, the Israelites, they're losing. Gold and the jewels, it all echoes back to the Garden of Eden, the place where God and humans lived together in intimacy. And so the tabernacle is like a portable Eden, so to speak. It's the place where God and Israel can live together in peace, at least in theory, because right here, something goes really, really wrong. Israel breaks the covenant. As Moses is up on the mountain receiving the blueprints for the tabernacle, down below at the camp, the Israelites, they're losing patience. And so they ask Moses' brother Aaron to make for them a golden calf idol so they can worship it as the God who saved them out of slavery in Egypt. Now God's presence, it's right there on top of the mountain. They can see it. But here they are below, breaking the first two commands of the covenant they just agreed to. No other gods and no idols. Now what follows is really important. God knows what's happening down below. And so he first invites Moses into his own anger and pain. And he tells Moses what he wants to do, just to wipe Israel out. But Moses intercedes by appealing to God's character. He says, first of all, destroying Israel would be going back on your covenant promises to Abraham. And then Moses appeals to God's reputation among the nations. What would they think if they see you destroying their own people? And so God accepts Moses' intercession and he relents. É interessante aqui como é descrito, né, de que Moisés, então, ele intercede diante de Deus e Deus se acalma, né? Então, lógico, não é bem assim, né? Se Deus ele é imóvel, imutável, mas do ponto de vista humano, para que nós entendamos, é descrito dessa maneira. Moisés intercedendo é como se Moisés fosse mais paciente do que Deus, né? Mas nós sabemos que não é assim. Mas é interessante que Deus quis dizimar o povo quando enviou o dilúvio e depois ele fez a promessa que não faria mais isso. E aqui nesse momento Deus ele fala novamente que irá dizimar esse povo porque é um povo perverso. E o primeiro mandamento é esse, que não tivesse outro Deus além dele, e que não tivesse nenhum ídolo, né? Adorar um ídolo é adorar outra realidade que não seja Deus.
Então, isso é muito interessante e pode começar já, a partir daqui, já começa a ter muitas aplicações para a nossa vida. Nós podemos ver aqui nessas situações, querendo adorar outros ídolos, colocando outras coisas no lugar de Deus, e como isso perverte todo o ser humano. Se nós não colocamos Deus em primeiro lugar e colocamos Ele como nosso Senhor, enfim, nós nos desviamos do caminho. É o que nós vamos ver ao longo de toda a história do Antigo Testamento, como os homens eles vão a toda hora se desviarem desse caminho, colocando outras realidades na frente. On those who instigated the idolatry, he forgives the nation as a whole and promises to renew the covenant. And it's right here, at this point in the story, that God, for the first time, describes his own character to Moses. He says, the Lord is merciful, is gracious. He's slow to anger, abounding in covenant faithfulness. He forgives sin, but he will not leave the wicked unpunished. So we have this tension. God... Então nós começamos a ver assim um Deus que tem uma paciência, que tem um amor por nós, né? Como que aceitando a intercessão de Moisés e falando que então, muito bem, né? Não vou deixar esse povo porque, além do mais, eu sou um Deus misericordioso. Aqui fala gracioso, né? Mas é cheio de graças, né? Aqui a tradução não está correta. Um Deus cheio de misericórdia e de uma infinita paciência. Full of mercy, but also he must deal with evil if he claims to be good. And above all, God is faithful to his promise, abounding in covenant faithfulness. He forgives sin, but he will not leave the wicked unpunished. So we have this tension. God is full of mercy, but also he must deal with evil if he claims to be good. And above all, God is faithful to his promises, even though it means he knows he's committing himself to a people who are utterly faithful. And so after renewing the covenant with Israel, God commissions Moses to go ahead. Ou seja, Deus está fazendo uma promessa a um povo que é totalmente infiel. E vai se mostrar assim, né? Ao longo de toda a história. Um povo infiel, um povo, enfim, né, que se perde a toda hora, mas Deus sempre vindo atrás de nós e aumentando essa aliança, né? Como aumenta através do tabernáculo. And build the tabernacle. And once again, we get 5 long chapters describing in detail the construction of the tabernacle. And it all comes together in the final chapter where the tabernacle is finished. God's glorious divine presence comes and hovers over the tent, and our hopes are high. And so Moses, he goes right up to enter into the tent, and he can't. He actually can't go in, and that's how the book ends. It's really surprising, but not really if you think about it. You can see now how much Israel's sin has damaged the relationship with God in more ways than we realize. So the book opened, remember, with Pharaoh's evil threatening Israel and threatening God's covenant promise. But now, as the book ends, Israel has become its own worst enemy. It's their sin that's threatening the future of the covenant. And so the question as the book closes is, how is God going to reconcile this conflict between his holiness and his goodness and his presence with the sinful corruption of his own covenant people? The solution to that problem is what the next book is about. But for now, that's the book of Exodus. Então, aqui é interessante como ele termina, né? Dizendo que o livro começa, lembre-se, com a maldade do faraó ameaçando Israel. Remember, with Pharaoh's evil threatening Israel and threatening God's e ameaçando a promessa da aliança divina. Mas agora é o próprio povo de Israel que é o pior inimigo de Deus, né? E aí ele fala que o Moisés, no livro, terminando o livro do Êxodo, ele preparou o tabernáculo, está tudo prontinho, mas ele não consegue entrar nele. E por que não consegue entrar no tabernáculo? Então ele fala que isso é o que vai ser explicado no próximo livro. Porque Deus agora ele vai preparar toda uma condição para que nós possamos estar na sua presença.
Então, se o tabernáculo é um lugar santíssimo, 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 né? Ainda está longe de ser o que é hoje o sacrário nas igrejas, porque lá está o próprio Cristo presente. O que era o santíssimo do tabernáculo? O tabernáculo era a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança é que representava Deus em todo esse momento, a partir daí até a vinda de Cristo, a Arca da Aliança. E o lugar onde está a Arca da Aliança vai se chamar Santa Santorum. É o lugar santo dos santos, é o lugar mais santo que só pode entrar nesse lugar o sumo sacerdote, que é como se fosse o Papa, né, que Deus vai estabelecer para todo o povo judeu, um sacerdote que era o sacerdote dos sacerdotes, que era o chefe de todos os sacerdotes, e que ele tinha que ser uma pessoa extremamente íntegra, com inúmeras qualidades, enfim, tem que ser uma pessoa assim incrível, de qualidades e tal. Só ele podia ser o sumo sacerdote. E ele só podia entrar uma vez no ano no Santa Santorum. Uma vez no ano. E quando ele entrava, ele ia aspergir aquele lugar com o sangue do Cordeiro, então é a alusão ao sangue de Cristo, né, que vai nos salvar, né, na sua paixão. Depois nós vamos mostrar aqui como é que era esse dia, que é o dia do Yom Kippur, o dia da purificação, que os judeus comemoram até hoje. E esse lugar era tão santo que o sumo sacerdote ele entrava com uma cordinha no pé. Por quê? Porque se ele tivesse algum piripaque lá dentro, ninguém podia entrar. Então tinham que puxar ele pela cordinha para vocês verem, né, como esse lugar, como Deus ele mostrava a santidade, ele começa a mostrar a santidade e que você não, quer dizer, para você estar perto dele, você tem que estar muito santo. E no fundo vai ser já uma grande imagem do que é o céu. Nós só vamos poder entrar no céu, né, quando nós formos muito santos, muito puros, porque Deus é muito, muito, muito santo. É muito, muito, muito puro. It's their sin that's threatening the future of the covenant. And so the question as the book closes is, how is God going to reconcile this conflict between his holiness and his goodness and his presence with the sinful corruption of his own covenant? The solution to that problem is what the next book is about. But for now, that's the book of Exodus. The book of Leviticus. It's the third book of the Bible, and it's set right after the exodus of the Israelites from their slavery. The book of Leviticus. Vamos ver um pouquinho do tabernáculo? Porque aqui ele não vai entrar em detalhes, mas é muito interessante. Se você vê ali no livro, já no Êxodo mesmo, né, no final, como ele fala aqui, é uma descrição detalhada da construção do tabernáculo, mas extremamente detalhada, assim como Deus ele queria que fosse desse jeito, depois daquele outro jeito, que tivesse, enfim, essa decoração aqui, muito interessante, né? Como Deus vai descrevendo o lugar que vai ser o seu lugar, né? Então, deixa eu ver aqui o tabernáculo. Nós temos uma novidade e contamos com vocês para divulgar o quanto antes. A próxima produção do Brasil Paralelo já está em... Todos os deuses do mundo tinham um templo, menos o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E este único e verdadeiro Deus um dia se manifestou numa paisagem árida e agressiva como esta, onde a vida parece não existir. E do alto deste monte, Deus se dirigiu a um homem chamado Moisés e disse: vocês me farão um santuário e habitarei no meio deles. E Deus mostrou para Moisés um modelo, que eu quero que você contemple ali embaixo também, o modelo de Deus. Nós estamos
na cordilheira do Sinai, na região do Sinai. E foi numa paisagem desta que Deus mostrou para Moisés a figura de um tabernáculo celestial, como você está vendo este aí. E Deus disse a Moisés: conforme tudo que eu te mostrar, assim você vai fazer. E o primeiro templo do único e verdadeiro Deus não era feito de pedras nem de alvenaria, mas era uma tenda móvel, portátil, que acompanhava o povo. Os detalhes deste tabernáculo evidenciam que Deus, na verdade, não iria habitar no meio da tenda, porque ele disse: Moisés, vocês me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas note que Deus disse: no meio deles, vocês, e não dentro do tabernáculo. Quase 450 anos depois, o rei Salomão construiu um templo de pedras para Deus, um magnífico templo. E Salomão compreendeu esta lição. Ele disse: Senhor, quem sou eu para te construir uma casa? Eis que o céu dos céus não pode te conter, quanto mais esta casa que tenho edificado a ti. Mandar fazer o tabernáculo, esta tenda portátil, Deus, na verdade, mostrava que não iria habitar no meio do templo, mas no meio do seu povo, para manifestar a sua presença, a Shekinah, a sua Shekinah sagrada. E quando o próprio Deus veio a este mesmo país, o Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por onde o povo andasse com esta tenda portátil nesse vasto deserto, não importa qual fosse a área do acampamento, o tabernáculo era montado em primeiro lugar e a sua única porta de entrada era voltada para o oriente, para a posição em que o sol nascia. O fundo do tabernáculo ficava sempre para o oeste, onde o sol se punha. O que isso significa? Que ele é o autor da vida. Que ele é o nascer da vida e o pôr da vida. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. E as outras duas partes do tabernáculo ficavam voltadas para o leste e para o norte. Eram as duas partes mais compridas do tabernáculo. Nós vamos agora entrar nesse tabernáculo e ver os detalhes que Deus foi passando para Moisés e o que cada um deles representa. Eu disse para você que o tabernáculo tinha uma única porta. Ou seja, para ter acesso a Deus, só há uma porta. Com isto, Deus estava indicando 1450 anos antes de Cristo, que para o ser humano entrar em comunhão com Deus, só existe uma porta para isso. E Jesus disse: eu sou a porta, ele a própria porta. Para mostrar que esta pessoa, que no futuro viria, sendo a porta, Deus mandou que nesta porta houvesse uma cortina com 4 cores: o azul, o carmesim, o púrpura e o branco. Esta cortina ficava na entrada da única porta. Estas 4 cores falam do Senhor Jesus. Primeiramente, o azul. Quando a gente pensa em azul, do que a gente se lembra? Do céu. Se você perguntar para uma criança que cor que é o céu, ela dirá azul. Pois é. A única pessoa que é a porta é alguém que viria do céu. E Jesus disse: ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja,
A pessoa que seria a porta era alguém que viria do céu. Aqui na terra, Jesus dizia: eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. O carmesim fala do seu sangue, do seu sacrifício, que seria feito para expiação dos nossos pecados. Através do derramamento do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença do Pai. O púrpura falava que a pessoa que seria a porta seria um rei. Logo que ele nasceu, os 3 magos lhe ofereceram ouro, incenso e mirra, presente para um rei. E Jesus Cristo, quando foi torturado para ser crucificado, colocaram uma capa púrpura nos seus ombros. O púrpura falava que a porta seria o rei. E em cima da sua cruz estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a cor branca indicava que a pessoa que viria a este mundo para ser a porta é a única pessoa santa de todo o universo. Mas vamos agora entrar na primeira parte do tabernáculo, o pátio. Venha comigo. Bonita consideração, né? Impressionante, hein? Agora vocês vão vendo a profundidade que a gente fala do tabernáculo. O tabernáculo, olha, né, por que que Deus quis essas cores, por que, né, o sentido de cada... Nossa, é impressionante, é impressionante. Quando a pessoa entrava pela única porta, a primeira coisa que os seus olhos viam era o altar do holocausto. Um móvel grande, feito de bronze, com 4 pontas. E no alto destas pontas, pode ver, elas estão marcadas de vermelho. Aquilo é sangue. Tudo isto tem uma simbologia. O sangue de um cordeiro perfeito era derramado em favor do pecador e seu sangue colocado nas 4 pontas do altar para mostrar que o pecado gerava a morte de uma vítima inocente que não tinha nada a ver com o pecado do ser humano. Com esse altar de madeira e cobre, Deus estava representando ali, futuramente, a cruz e o sangue. Porque a cruz foi feita de madeira e o cobre lembra a cor do sangue de Jesus. Deus deixa claro que, após passar pela porta que é Jesus, temos que nos deparar com o seu sacrifício e refletir que ele é o Cordeiro de Deus, inocente e puro, que tira o pecado do mundo. O altar do holocausto ele tinha 4 argolas, por onde traspassavam varas de ambos os lados. Então, tudo isso foi estabelecido por Deus. Tudo, tudo, tudo. Não tem um detalhe aí que não foi determinado por Deus, né? Até o sangue nas pontas, eu acho que ele vai falar aqui que essas pontas estão nos 4 pontas, que no fundo é a salvação que vai vir para o mundo inteiro, né? Para os 4 cantos da terra. Naquela época de Moisés servia para transporte desse móvel que era muito pesado. Pessoas seguravam nas varas, metidas pelas argolas, e o transportavam. Mas é evidente que estas 4 argolas, que eram traspassadas pelas varas de ambos os lados, varadas profundamente, representam os 4 pontos por onde o corpo do Senhor Jesus foi traspassado de lado a lado por nós. Note que, para ter acesso ao altar do holocausto, havia uma rampa de madeira, por onde o sacerdote subia com a vítima. Por isso chama-se altar, porque fica no alto. E aqui, a vítima inocente sacrificada tinha o seu sangue derramado, colocado nas 4 pontas do altar. Isso significa que o sacrifício da vítima era para todos. Como este sacrifício era uma figura
da morte do Senhor Jesus por nós, os 4 cantos significam que Jesus morreu pelos pecadores dos 4 cantos da terra. Na época de Moisés, a vítima aqui, o seu corpo, já sem sangue, era colocado e uma fogueira era acesa. E esse fogo consumia a vítima. E a sua fumaça subia como uma oferenda a Deus que está no céu. E assim mostrava-se que o sacrifício satisfazia a dívida do ser humano, do pecador, com o Criador. Jesus Cristo foi consumido por nós. Tanto que no altar da cruz do Calvário, suas últimas palavras foram: Pai, está consumado. E assim, o seu sacrifício subiu ao céu, e desde então, o sangue de Jesus purifica pecadores nos 4 cantos da terra. Logo após a queima, a consumação da vítima inocente, que foi sacrificada pelo pecador, o segundo móvel que havia no tabernáculo era a pia de cobre. Esta pia feita de cobre, uma cor avermelhada, era uma lembrança do sangue de Jesus Cristo. E dentro deveria ter água. E havia água na época de Moisés. A água para a purificação. Como esta pia tinha uma cor bem avermelhada, mais do que esta, e água, o vermelho, como eu disse, lembrava o sangue de Jesus. E a água é a figura do batismo. Logo após a pessoa crer no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela tem de se batizar. Jesus disse: quem crer e se batizar será salvo. Esse é o processo da salvação. E outra coisa, como eu te disse que a cor vermelha desta pia lembrava o sangue de Jesus e ela tem água, isso nos remete diretamente para aquela sexta-feira, depois das 3 da tarde, quando Jesus, já morto, tem o seu corpo atingido pela lança do soldado romano, que quer se certificar que Jesus realmente morreu. E quando ele retira a lança, sai sangue e água. Jesus é, ao mesmo tempo, o altar do holocausto que paga a nossa dívida com Deus, e ele é a nossa purificação que nos prepara para entrar na parte mais importante do tabernáculo, que é o lugar santo. Note que para entrar no lugar santo tem novamente uma grande cortina, com aquelas mesmas 4 cores que Deus havia colocado na porta. Compreendeu a conexão? Você acha que Deus escolheu estas cores porque ele disse: eu gosto mais de azul. Moisés, põe azul. Moisés, eu gosto mais do carmesim. Põe o carmesim também. Você acha que Deus escolheu estas cores por um gosto pessoal, particular? Não. Estas cores continuam falando da única pessoa que garante a você o acesso ao lugar santo. O azul é porque ele veio do céu para morrer por nós. O carmesim fala do seu sacrifício. O púrpura fala que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o branco mostra que a única pessoa que é santa te garante o acesso ao lugar santo. Venha comigo. Vamos parar aqui. Olha, fica a emoção aí de entrar no tabernáculo. Mas que coisa, hein? Agora vocês estão entendendo um pouco mais, né, a grandeza de Deus, o amor de Deus e o seu povo que somos nós, né? No fundo somos nós, temos que nos ver nele
E muito bem, e com isso nós vamos tirar muitas lições para a nossa vida. A leitura do Antigo Testamento é uma fonte inesgotável para conhecermos mais a Deus. Como dizia Santo Agostinho, que toda a nossa tarefa consiste em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. E com isso nós vamos ter essa oportunidade aí de aprofundar um pouco mais em quem é Deus, que nós vimos agora que ele dizia que é misericordioso, cheio de misericórdia e de compaixão, e o ser humano que nós nos vemos refletidos nesses personagens todos e no povo de Israel. Muito bem, então continuamos na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.